Eu acho que essa informação eu nunca vi em nenhum lugar, nenhuma divulgação falando sobre isso, baseada num estudo recente que foi feito agora em 2021, então é algo bem fresquinho. Todos os anos a Jane Callahan, que ela é a esposa do Dr. Callahan, e ela foi co-desenvolvedora do TFT com ele, e ela dá continuidade a esse trabalho do Dr. Callahan, né? Então, ela todos os anos ela dá cursos online agora, né, por conta da pandemia aí, aqui no Brasil. Então, eu que costumo fazer a tradução dela, desses cursos, para os níveis mais avançados, e ela mesma nunca compartilhou essas informações. O último curso foi em outubro do ano passado, então talvez fosse algo tão recente que ela ainda não tinha conhecimento. Mas eu quero compartilhar com vocês o porquê que a gente fazer esses estímulos do TFT, a gente já viu ontem como eles funcionam, como eles atingem o nosso sistema nervoso e provocam as respostas. Mas por que eles são definitivos? Por que eles são permanentes? Por que a próxima vez que eu pensar naquela situação que me incomoda, sem fazer o estímulo, ela deixa de me provocar a mesma sensação que antes? Essa é a grande dúvida das pessoas, né? Então, enquanto você está fazendo o estímulo, faz sentido que você está enviando uma informação contrária, então faz sentido que você não sinta aquilo, mas por que depois, quando eu penso novamente na mesma questão, eu não sinto mais aquelas sensações, aquelas emoções? Tá? Então, é disso que a gente vai falar hoje. Primeiro, para a gente poder falar sobre isso, eu preciso introduzir um conceito aí para vocês que se chama esquema mental ou modelo mental. O que é isso? São padrões de funcionamento das pessoas. Então, eles estão relacionados aí ao modo como a gente encara a vida, as nossas crenças, as nossas verdades, o que faz sentido e o que não faz sentido nas nossas vidas. Então, isso é particular de cada um. E isso é consequência do quê? É resultado das suas experiências, das suas vivências, dos seus aprendizados. A partir daquilo que você vive, o modo como você vive, o modo como você recebe essas informações no seu sistema, você vai criando um esquema mental de como as coisas funcionam. E aí você acaba criando determinadas crenças a respeito de tudo. Então, por exemplo, uma pessoa aí que ela teve um pai abusivo, ela pode ter dificuldade em lidar com pessoas de autoridade que, de alguma forma, lembrem o pai dela. Então, às vezes, ela tem um chefe, por exemplo, que, coincidentemente, usa o mesmo perfume que o pai. E ela nem se dá conta que ele usa o mesmo perfume que o pai, mas algo dentro dela faz com que ela... Já sabe quando aquela coisa, aquela sensação... eu já, logo de cara, já não bateu o santo. Né? E às vezes é por conta de uma sensação que o corpo dela interpretou como sendo equivalente àquela experiência que ela teve no passado com o pai dela. Então, automaticamente, ela passa a não confiar naquele chefe, porque ela tem aquele esquema mental de que o pai dela é uma pessoa que não pode ser confiável, não é confiável, e que, portanto, essa pessoa também não. A nossa mente começa a fazer ligações. Associações. Exatamente. Então, uma das formas aí da gente gerar esses esquemas mentais é através de experiências que são acompanhadas por fortes emoções. Emoções que são muito intensas. E essas experiências, particularmente, elas formam aí circuitos neurais que eles são praticamente permanentes. Eles são tão profundos que é muito difícil de mudá-los. Ainda na década de 90, muitos neurocientistas acreditavam que não era possível mudar esses esquemas mentais, eles eram permanentes, porque eles estavam tão profundamente enraizados dentro da pessoa que passaram a se tornar aquela pessoa. O que a gente está falando aqui? Basicamente de traumas. Então, qualquer experiência que você tenha vivido, que tenha tido uma carga emocional muito intensa na sua vida, por mais que tenha acontecido há 30 anos atrás, e que hoje você lembra sorrindo, feliz e alegre, rindo daquela situação, você provavelmente ainda carrega alguma carga disso no seu sistema, e isso pode estar impactando a maneira como você lida com a sua vida, como você vive. Se você não trabalhou isso ainda. Exatamente. Então, existem aí dois processos neurológicos através dos quais esses modelos mentais podem ser atualizados. Então, o primeiro é através de novas experiências, a integração aí de novas experiências que sejam diferentes da experiência original. Então, vamos supor, nesse caso aí da pessoa que tinha um pai abusivo, se ela começa a ter experiência com outras pessoas que de alguma forma se assemelhem com o pai dela, mas que tragam uma resposta positiva para ela, então que são pessoas gentis, que são pessoas que a ajudam, juntando todas essas experiências, ela pode começar a mudar
esse padrão mental dela, esse esquema mental dela. É uma sucessão aí de experiências que vão cortando aquela ideia inicial de que aquela pessoa é uma pessoa que não é confiável, que é uma forma mais gradativa. A segunda maneira aí é através de um processo que a gente faz uma atualização desse esquema mental. Então, esse processo ele vai desbloquear essa codificação neural desse esquema e vai permitir que ele seja reescrito de acordo aí com um novo aprendizado que a gente vai colocar. Isso se chama reconsolidação de memória. Então, através dessa reconsolidação da memória, a gente consegue colocar uma informação contrária dentro daquela memória, e aí a gente passa agora a ver o mundo, a ter um esquema mental que reflita aquela nova informação. Para que isso aconteça, são necessárias duas condições. Então, em primeiro lugar, esse esquema mental ele tem que ser emocionalmente ativado, ou seja, você precisa entrar em contato com aquela emoção que gerou aquela informação do teu sistema. Então, por isso que no TFT a gente pede para a pessoa entrar em contato com a situação e sentir da mesma forma que ela sentiu naquele momento quando a situação traumática aconteceu. Tá? Então, entrar em contato com a situação de uma forma intensa emocionalmente é a primeira etapa aí para a gente conseguir fazer essa reconsolidação de memória. A segunda etapa é que precisa acontecer uma nova experiência que seja contrária àquela que a gente viveu primeiramente. Vamos supor, nesse caso da pessoa aí do pai abusivo, ela pode, de repente, esperar uma reação do chefe dela, que de alguma forma se assemelha ao pai dela. Ela pode esperar uma reação negativa desse chefe, que ele faça alguma coisa de ruim, porque é isso que o esquema mental dela diz para ela. Porém, ele pode tomar uma atitude totalmente contrária do que ela imagina e ajudar aquela pessoa, contribuir de uma forma que nunca nenhuma outra pessoa já contribuiu na vida dela. Então, assim, é um choque, porque ela não imagina que isso vai acontecer. Então, quando acontece uma situação dessa, lembrando da primeira etapa aí, primeiro a emoção precisa estar ativa e precisa acontecer uma experiência nesse momento que seja contrária à experiência inicial. Né? E mais intensa. Né? Exatamente. Então, nesse momento, sim, é possível reescrever essa memória e criar uma nova memória que vai alterar esse teu esquema mental. A gente chama isso de erros de predição. Por quê? Porque é o oposto daquilo que a gente intuitivamente acha que vai acontecer, por conta do que a gente acredita. Então, esses erros de predição, eles trazem aí mudanças que elas são tão rápidas, tanto na percepção quanto na compreensão do comportamento da pessoa e também nas sensações, nas emoções delas, que elas fazem com que haja uma atualização automática aí desse esquema antes dele ser reintegrado. Então, perceba, num primeiro momento está lá aquela memória quietinha, ninguém está mexendo nela, e aí a gente entra num processo em que ela é ativada, então ela traz à tona todas as emoções. Outra informação é inserida nesse contexto, uma outra informação que carregue uma intensidade emocional tão grande quanto essa primeira e que tenha um significado oposto a essa primeira. E aí, quando essa memória ela é reintegrada com essa nova percepção. Então, é assim que funciona essa parte de reconsolidação da memória. Até a década de 90, os neurocientistas eles meio que concordavam aí que uma vez adquirido um aprendizado emocional profundo, era para sempre, não tinha como mudar. A neuroplasticidade aí do cérebro, ela começou a ser mais reconhecida a partir da metade do século XX, mais ou menos, e o estudo da dinâmica, de como que funcionavam aí os mecanismos neurais para fazer essas alterações nos esquemas mentais, eles só começaram a ganhar atenção a partir daí da década de 90. Então, por muito tempo, a própria psicoterapia ela focou mais em ajudar as pessoas a lidar com os esquemas mentais delas do que a resolver esses esquemas mentais. Então, por exemplo, no caso aí dessa pessoa com o pai, o psicoterapeuta, ele ajudava a pessoa a lidar com essa sensação de ter sido abusado, com essa sensação de talvez se sentir inferior, mas ele não ajudava a pessoa a se libertar disso, a se libertar da raiz do problema. Porque até então se acreditava que não tinha muito o que fazer mesmo. Tá? A pessoa só tinha que aprender a conviver, a lidar com aquilo. E isso poderia até causar um alívio, mas não resolvia de fato o problema. A pessoa não se libertava de fato daquela sensação.
né? Era só um paliativo aí, a gente estava trabalhando nos sintomas e não nas causas. Porém, o que o Dr. Callahan descobriu quando ele desenvolveu o TFT é que o TFT ele tinha essa capacidade única de trabalhar diretamente nas causas, não somente nos sintomas. Além de trabalhar nas causas, ele percebia que tudo isso acontecia de uma forma muito rápida do que qualquer outra terapia até então. Ele desenvolveu uma maneira de acelerar esse processo de reconsolidação de memória, porém numa época em que ainda não se sabia sobre isso. Essa questão da reconsolidação da memória, ela ainda não tinha sido formulada no início da década de 80, quando o Dr. Callahan desenvolveu o TFT. Primeiro, ele desenvolveu uma técnica que ele observou os resultados dessa técnica, mas naquele momento ainda não era possível explicar exatamente o que acontecia. Que funciona, mas como funciona... Parênteses aí. Então, assim, é mais um fato, né, para corroborar com tudo que a gente vem falando, que não é a ciência que descobre, é a prática, é a experimentação. A ciência, ela só explica, mas as coisas acontecem sem a ciência. Eu estou pontuando isso, né, porque é importante a gente tomar esses cuidados, aprender a olhar para as coisas como elas realmente são. E não descartar só porque não existe uma explicação científica para aquilo. Tá? Então, assim, então o que poderia ter acontecido? Muita gente provavelmente fez isso. Então isso aqui não tem comprovação, então não considero. Só que para ter comprovação, precisa ter estudo, precisa ter ensaio, precisa ter experimentação, precisa ter... É um processo. Né, tempo e tudo mais. Em 2021, o Dr. David Feinstein, ele é PhD em psicologia, ele é um dos maiores estudiosos aí da área de psicologia energética. Em 2021, ele publicou um artigo onde ele formulou a hipótese de que esses estímulos provocados aí pelo tapping, eles são potentes o suficiente para funcionar da mesma forma que os erros de predição, ou seja, eles provocam uma resposta contrária ao que o esquema mental da pessoa está acostumado. Isso leva a um processo aí de reconsolidação da memória que vai alterar o aprendizado emocional daquela pessoa. Então, como que funciona isso dentro de uma sessão aí de TFT? Durante o processo em que você está em contato com a sua emoção negativa, com as suas sensações desconfortáveis, você precisa de uma emoção positiva ou uma sensação corporal aí que seja diferente do que o seu esquema mental espera. Numa sessão de TFT, primeiro o que a gente faz? A gente pede para o cliente focar numa memória, numa situação que traga algum tipo de desconforto para ele, algo que ele queira superar. Ele foca nessa questão, automaticamente começa a vir à tona as emoções, as sensações, ele começa a sentir os mesmos desconfortos de quando ele viveu aquela situação a primeira vez. E aí a gente pede para a pessoa dar uma nota de 0 a 10 do quão intensa é essa sensação. E aí que a gente começa a fazer o tapping, tem uma sequência específica, obviamente, a gente faz o tapping que vai enviar os sinais diretamente no nosso sistema límbico. Então isso vai reduzir tanto as respostas físicas quanto as respostas emocionais. E aí a pessoa ela não experimenta mais aquela sensação e aqueles sentimentos que o antigo esquema dela fazia ela sentir, por conta desses estímulos. E aí, ela passa, então, muito pelo contrário, a experimentar sensações e emoções que são diferentes enquanto ela ainda está focada na questão. Ou seja, a gente trouxe à tona uma questão, a gente ativou esse processo emocional dentro dela e, nesse mesmo momento, a gente imputou uma informação emocional diferente nela. Então, agora, ela passa a associar aquela experiência com um outro conjunto de emoções e sensações no corpo dela. Então, isso é diferente do que ela sentia antes. A partir daí, esse novo conjunto de sensações é substituído e aí essa memória ela volta a ser integrada e por isso que ela tem um caráter aí de permanência. Então, mesmo que ela volte a acessar essa informação, essa situação depois, ela não se sente mais como ela se sentia antes, porque agora tem uma nova informação no sistema dela. O Dr. Feinstein, ele fala que as observações aí de mais de 100 ensaios clínicos e estudos de imagem realizados até agora são consistentes aí com essa formulação, com essa hipótese. Quando a gente muda permanentemente aí esses modelos mentais que eles são negativos ou que estão desatualizados de alguma forma, esse novo aprendizado ele vai revisar os circuitos do antigo aprendizado e vai atualizar esses circuitos. E isso vai provocar, então, uma mudança profunda, não só profunda como duradoura. Isso faz com que os sintomas eles desapareçam praticamente de forma instantânea.